Bom, aprender a conviver é um dos 4 pilares para a educação do século XXI, conforme preconizado pela Unesco, segundo esta agência das Nações Unidas especializada em educação, ciência e cultura. Sem dúvida, esta aprendizagem representa hoje em dia um dos maiores desafios da educação. Poderemos conceder uma educação capaz de evitar conflitos ou de os resolver de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento dos outros, das suas culturas e da sua espiritualidade, questiona a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, autores do relatório Educação, um tesouro a descobrir, elaborado pela Unesco. Este contexto central de diálogo da edição 2022 do Repacificar Talk para Educação com o tema Aprender a Conviver. Akira Ninomiya Júnior, fundador do Repacificar, especialista em prevenção e ressignificação dos conflitos pela Universidade de Harvard e membro da Associação para a Resolução de Conflitos de Nova York, consultor da Segurança Pública e Educação do Estado sobre prevenção e restauração de situação de conflitos. É com muita honra, né, Akira, mais uma vez, que a gente passa a palavra a você para a gente poder dar início a essa troca de informação, a essa mesa redonda aqui. Gratidão imensa, meu amigo. Mais uma vez, agradeço a todos vocês por estarem aqui. E hoje esse momento, ele tem esse caráter. É um bate-papo, é um momento de diálogo, é um momento de a gente trazer à tona elementos de fundamental importância para a sociedade. O aprender a conviver dentro de uma óptica familiar e educacional. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas a vocês pelo título da palestra ser longo. Mas foi a forma mais assertiva e direta que eu encontrei para trazer sobre o que iremos conversar. Inclusive, esse título é o mesmo título do nosso e-book. Pais e filhos e os conflitos que reverberam nas escolas. Por que dessa provocação logo no título? Precisamos começar a entender a diferença entre um conflito escolar e o conflito que reverbera na escola, que é a grande maioria. Vou trazer alguns cases aqui que nós tivemos a oportunidade de atuar, vivenciar na nossa jornada pelo Repacificar, que vai me ajudar a explicar essa diferença. Primeiro, esse foi um caso muito emblemático. As mídias trouxeram o seguinte título, a seguinte manchete. Alunos de uma escola pública do estado de Goiás entram em confronto com o batalhão escolar no pátio da escola. Assim foi apresentado um fato. Eu tomei conhecimento dele não pela manchete, mas eu fui chamado para uma reunião na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, imaginava eu para um outro assunto que já tinha solicitado essa pauta, e quando eu cheguei, eu me deparei com a recepção lotada. Tinha algo em torno entre 20 a 30 pessoas. Fiquei aguardando. Quando a secretária abriu, pediu para que entrassem, e eu fiquei ali aguardando, eles entraram, daí um pouco me chamaram também. Eu falei, não, acho que me confundiram, meu assunto é outro. Aí a secretária, não, por favor, pode entrar, que eu quero você participando desse assunto aqui também. Naquele momento, eu tomei conhecimento desse caso, em que, em uma escola de Goiânia, alunos teriam entrado em conflito com policiais do batalhão escolar. 2 policiais tinham saído feridos e vários pontos da escola estavam danificados. Então, naquele momento, conversamos com os policiais, com o diretor da escola, que estava saindo da escola, naquele momento. Conversamos com coordenadores, coordenador regional, alguns pais. E, naquele momento, a secretária me convidou para fazer um trabalho restaurativo. Eu aceitei com uma condição. Eu quero carta branca para fazer o que eu precisava fazer para isso.
peguei autorização, no dia seguinte eu fui até a escola. Quando eu cheguei na escola, a nova diretora falou: olha, estou à sua disposição, eu montei aqui uma equipe para te dar apoio, coordenadores, professores, por onde você quer começar? Eu falei: eu quero conversar com alunos. E confesso que no primeiro momento já estranharam. Ele falou: não, mas você não quer conversar com quem estava aqui no momento? Eu falei: eu quero falar com os alunos. Gostaria que, por gentileza, trouxesse os representantes de sala. Então fizemos uma roda, eu fui ouvir esses alunos, com a seguinte pergunta: olha, eu vi algumas reportagens, não quis ficar aprofundando nas informações da mídia, naquele momento, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que realmente aconteceu aqui. Porque até agora, o que eu fiquei sabendo, e isso eu falando para eles na reunião, que foi dito na reunião inclusive, que os alunos queriam fazer uma manifestação no pátio da escola, se juntaram ao movimento que estava acontecendo naquele dia, estavam protestando nas ruas em relação ao aumento da tarifa do transporte. E os alunos queriam aderir. E houve uma intervenção da polícia para que aquilo não acontecesse. Então, aquele fato estava sendo mostrado como uma intervenção policial por ordem governamental para tentar abafar parte do movimento. E quando eu falei isso para os alunos e perguntei o que realmente aconteceu, a maior parte dos alunos que ali estavam nem tinham conhecimento do movimento. Eu falei: por gentileza, o que realmente aconteceu então? Alguns estavam exatamente no momento, outros chegaram, e aí nós fomos montar um quebra-cabeça. O que de fato foi, passo a passo, que tinha acontecido. Encurtando a história. De fato, naquele dia, estava tendo um movimento de manifestação nas ruas contra um aumento de tarifa. Isso foi em março de 2015. Alguns alunos foram até a coordenação perguntando se podiam ser liberados para ir embora, com medo de, ao final da aula, não ter ônibus. Com essa pergunta, a coordenadora que ali estava, o diretor não estava na escola no momento, ele foi ligar para o coordenador regional para pedir autorização. Quando ele ligou, falou: olha, já começou a paralisação, então não adianta mais liberá-los nesse momento agora. E voltando, deram notícia. Alguns alunos, porque era o horário do intervalo, estavam no pátio. E, retomando as aulas, alguns permaneceram no pátio. Naquele dia, tinha um visitante na escola, um ex-diretor da escola. E esse ex-diretor estava visitando, junto com os filhos, vendo alunos no pátio, quis, por iniciativa própria, pegar os alunos e levar para a sala de aula. Alguns se recusaram a obedecê-lo, e ele pegou um aluno pelo braço e tentou puxar. E o aluno revidou. Ali começou uma discussão. E começando a discussão, um empurra-empurra, nessa escola tinha, naquele dia, 2 policiais do batalhão escolar. E os 2 foram lá para tentar separar a briga. Quando o aluno olhou para trás e deparou com o policial, ele reagiu de uma forma mais explosiva. E reagindo, os policiais tentaram segurá-lo. E aí começou um movimento mais amplo. Um colega veio tentar ajudar e virou uma briga, de fato, 2 alunos com 2 policiais. E aí aconteceu mais um fato interessante de observar. Alguns professores começaram a instigar alunos da sala a saírem para começar a protestar contra aquilo. E por que fizeram aquilo? Essa escola também tinha um elemento muito peculiar. Entre os professores, tinham 4 ex-diretores. Então, por algum motivo, muitos ali achavam que mandavam na escola ainda. E instigaram os alunos para irem para o pátio. Resultado, virou um grande tumulto. Policiais pediram reforço.
Um policial teve o dedo quebrado, o outro machucou, se não me engano, foi próximo do nariz. Mas o que foi colocado de informação é que alunos tentaram fazer uma manifestação no pátio e houve uma tentativa da polícia, do governo, de impedir essa manifestação. Esse case, eu fui até convidado depois para apresentá-lo numa palestra em Nova York. Tamanha repercussão que ele teve. Fizemos um trabalho restaurativo. Por que os policiais estavam ali naquela escola? Essa escola estava em um forte enfrentamento da questão do tráfico de drogas. Uma escola em situação vulnerável. Por que aquele aluno reagiu daquela forma quando viu os policiais? Ele já tinha tido 2 episódios de passagem pela polícia. Então percebo que foi uma somatória de elementos que culminou naquele fato. E se a gente vai descascando os elementos, percebemos que esse caso é um caso de um conflito escolar de fato, com somatória de vários outros elementos. Por que um conflito escolar? Porque que naquele momento, naquele dia, havia um ex-diretor ali querendo impor ordem por vontade própria. Porque houve professores, ex-diretores, querendo instigar alunos a irem para o pátio, fazer um protesto naquele momento. Como que estava de fato a ordem e disciplina da escola? Como estava o preparo naquele momento para lidar com uma situação como essa? E percebo que tudo, desde o primeiro momento, foi falha de comunicação. Um conflito escolar, trazendo vários outros elementos. No trabalho restaurativo, como não tinha outra alternativa a não ser trabalhar, restabelecer o relacionamento da polícia com a escola, era uma escola vulnerável. Qual foi a escolha feita? Não foi nem por nós, os alunos apontaram essa questão. Então os alunos tiveram essa ideia de convidar a banda da polícia para fazer uma apresentação, e um deles fez um pedido. E olha que interessante. Será que eles poderiam vir sem a farda? Trabalho de humanização. Foi feito esse restabelecimento, né, da relação, e vida que segue na escola. Um exemplo de conflito escolar. Agora teve um outro, e esse eu confesso que mexeu muito comigo. Quando estávamos fazendo a implementação do nosso trabalho, na primeira escola, nosso projeto piloto, em 2014, nós fomos convidados para fazer o trabalho junto a essa escola. E na minha primeira conversa com a diretora, ela apontou uma turma do 7º ano, com 32 alunos, sendo que 10 alunos, segundo ela, estavam numa situação muito crítica, de indisciplina, comportamento agressivo, desrespeito. E ela fez, né, todo um relato e fez a seguinte pergunta: você quer que eu chame de 1 por 1, de 2? Como é que você quer fazer esse trabalho? Eu falei, se tudo correr bem, fluir bem, devemos conversar com eles daqui a 1 mês. Ela assustou. Eu falei, por que você não está com a agenda disponível? O que está acontecendo? Eu falei, olha, o nosso trabalho começa com a liderança. A nossa primeira abordagem é com você, diretora. Depois nós dois iremos conversar e fazer um trabalho com os coordenadores. Depois eu com você e coordenadores iremos fazer o trabalho com os professores. Aí chegaremos nos alunos. Primeira grande lição. Se a gente não começa pela liderança, não tem como o trabalho surtir efeito. E eu sou da seguinte opinião. O exemplo, ele não é a melhor forma de educar. Na minha opinião, o exemplo é a única forma de educar. É a única. E ela aceitou o desafio. Fizemos todo um trabalho compartilhando a metodologia de ressignificação. Porque não basta pegar o conflito e tentar resolvê-lo de forma imediata, até mesmo paliativa, mas é entender o que gerou o conflito para a gente poder resolvê-lo. E teve um caso de um desses jovens, que um professor fez o seguinte comentário sobre esse aluno. Até o ano passado, era um aluno exemplar.
E esse ano, não sabemos por quê, o comportamento dele está terrível. E olha o comentário de um professor. A impressão que dá é que ele faz de tudo para ser mandado para fora da sala. Eu fiz a seguinte pergunta e acharam que eu estava fazendo uma pergunta boba. Já perguntaram para ele por que ele quer ser mandado para fora da sala? Foi um olhar de incredulidade para mim. Falei, eu posso conversar com ele? Autorizaram. E eu fui bem direto na minha conversa com ele. Me apresentei de forma bem tranquila. Falei, olha, eu não estou aqui nesse momento como parte da escola, eu sou um parceiro. Eu quero que você tenha muita liberdade comigo, até mesmo para não falar nada se você não quiser. Mas gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Quem está com problema na sua casa? É o seu pai ou a sua mãe? Esse menino do 7º ano, pré-adolescente, ele encheu os olhos d'água. Ele falou assim, meu pai. E abaixou a cabeça. Eu falei, o que houve com seu pai? Você pode falar para mim? E ele falou, o meu pai está em casa com câncer em fase terminal. Ele tem pouco tempo de vida. E a pergunta que eu faço é, quem aqui, em uma situação como essa, não iria querer estar em casa também? Quem aqui não ia fazer de tudo para sair de onde estivesse para ficar junto com o pai em casa? E naquele momento eu falei, olha, quando meu pai faleceu, eu era mais novo que você. Eu tinha 8 anos de idade. Eu passei quase 2 anos indo meu pai em tratamentos do coração, até que ele veio a falecer. Então, talvez eu entenda um pouco dessa angústia que você vive hoje. Mas somente você sabe a dor que você está passando. Naquele momento não foi o Akira mediador, não foi o Akira coordenador do Repacificar conversando com ele. Foi um ser humano conversando com um ser humano. O sentar lado a lado, o dialogar. Esse é um exemplo de um problema oriundo de um cenário familiar que reflete em conflitos na escola, porque ele estava provocando os colegas, desrespeitando os professores, criando tudo o que ele podia criar de situação para ser mandado para fora da sala de aula. Um problema originário do contexto familiar, refletindo diretamente na escola. E com esses 2 exemplos, já começo a adentrar nessa explicação, nesse diálogo sobre, então, o que seria esse trabalho de compreensão de um sintoma e da causa originária. Na maioria das vezes, nós enxergamos somente a casca, o sintoma, talvez o terceiro nível de reverberação de um problema originário. E isso é de fundamental importância, a diferenciação. Porque, não sabendo exatamente qual é, de fato, a causa originária, a medida aplicada pode não ser satisfatória, pode não ser resolutiva. E uma vivência que eu tive me ajudou até a ter uma epifania para entender um pouco mais sobre isso. Quando o meu filho mais velho estava para nascer, em 2014, no quarto dele eu fiz uma textura, apliquei uma textura na parede. Uns 2 meses antes ele nascer, começou a aparecer umas manchas de infiltração na lateral das paredes, a 1,5 metro do solo. Eu falei, que é isso? De onde que vem isso? Porque aqui não passa cano, não passa nada. E eu chamei um engenheiro estrutural para olhar. Eu falei, o que está acontecendo? Não tem cano, não tem nada, não sei se está vazando alguma coisa por cima da calha. Ele falou, não, Akira, olha só. Me chamou, foi do lado de fora da casa. O terreno era em um declive. O nível
do solo, daquela parte, estava a parede, aliás, estava abaixo do nível do solo, ou seja, a água infiltrava por baixo. Era uma infiltração capilar. E quando ela subia para a parede, ela não aparecia no pé da parede, porque tinha a textura. Ela saía em outros pontos. E foi bem no período que eu estava escrevendo a minha tese. E falei, olha que exemplo mais simples para entender uma raiz de um conflito e onde que ele vai aparecer depois. Olha o ponto de diferenciação. E se eu ficasse ali mexendo na textura, na parede, eu nunca ia entender que era um problema crônico estrutural. E assim são os conflitos. Têm suas raízes, quase que invariavelmente ligados a questões emocionais. Quase sempre. E é por isso que eu uso esses termos, talvez da parte da medicina, os sintomas e causas originárias. É como se sentisse uma dor de cabeça frequente e ficássemos ali tomando um analgésico. Alivia o sintoma, mas não necessariamente resolve a origem da dor de cabeça. Pode ser uma questão de dor, um problema de vista. Então essa é a reflexão que é a nossa proposta. Quando a gente trata desse assunto, o aprender a conviver, principalmente quando falamos de elementos familiares e como eles reverberam nas escolas. Esse caso desse menino, 2014, acabei ficando próximo dele na escola, durante todo o trabalho de implementação, sempre conversando muito com ele. Acompanhei, né, depois que o pai dele faleceu. Em 2019, eu estava me preparando para uma palestra do Repacificar, e um dia à noite recebi uma mensagem da diretora da escola dizendo que ele havia falecido. Ele estava com 2 amigos que estavam envolvidos com tráfico de drogas, e teve uma abordagem policial, e um dos amigos estava armado, e teve princípio, né, eles ameaçaram, foi uma troca de tiros, mas os 3 foram baleados. E mexeu demais comigo esse fato, sabe? Ver algo que estava começando a ter uma resposta de ressignificação e ver que acontece isso depois. Aprender a conviver, que é um dos pilares da educação, conforme preconizado pela Unesco, educação do século XXI, né, segundo o relatório do educador Jacques Delors. São 4 elementos. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E segundo o relatório, eles admitem que aprender a conviver é o maior desafio da educação para o século XXI. Mencionam elementos que hoje, né, o diálogo está mais amplo, de resolução de conflitos. Mencionam diálogos interreligiosos, tudo isso. Mas o relatório, ele é muito sincero na dificuldade de encontrar as ferramentas, as ações para que isso de fato aconteça. Por quê? Vamos fazer toda uma jornada. Aprender a conviver é o 4º item, é o 4º pilar. Primeiro, essas crianças e jovens têm que aprender a conhecer. E que mundo estão conhecendo hoje? De que forma estão conhecendo esse mundo? A partir desse conhecimento que eles estão tendo em casa, com os colegas, nas mídias, o que eles estão fazendo, o que eles estão manifestando? Por que eu estou mencionando isso? Eu falei na primeira parte sobre o exemplo, que de fato eu acredito que o exemplo é a única forma de educar. Teve casos, passei por isso, não apenas no trabalho nosso junto a escolas, mas também no trabalho social. Me recordo muito novo ainda quando eu comecei trabalho social, organizamos uma festa junina, e no dia da festa, horas antes, alguns meninos pularam muro adentro da instituição e foram lá comer as balinhas todas que a gente tinha colocado.
E as mães dos meninos descobriram, a gente chegou, a gente viu, as mães chegaram com eles, gritando e batendo nos meninos. Uma delas, inclusive, chegou puxando um pela orelha. Então, esse era o cenário que eles conheciam de violência e agressividade. E quase que invariavelmente, isso não é a regra, é isso que eles vão replicar. O que eles conhecem é o que eles fazem. Conhecer e fazer. Para chegar no terceiro pilar, que é o ser. Essa prática reiterada, esses fatos marcantes, vai formando o caráter. E aí eu pergunto, como lidar somente com aprender a conviver sem olhar para os outros três? É uma jornada, é um trabalho muito profundo. E a pergunta que eu lanço é, qual é o papel da família? Qual é o papel da escola? Pode parecer perguntas tolas, óbvias. Mas se fosse, por que haveria então tanta disfunção no cenário hoje? Porque tantas famílias não estariam então, de fato, assumindo o dever de educar? E terceirizando isso para as escolas? E um ponto muito importante a ser observado, quando a gente começa o trabalho junto às escolas, quer seja com os diretores, coordenadores, professores, mas geralmente fazemos com todos, a nossa primeira abordagem, nosso primeiro momento, a nossa primeira pergunta é, como vocês estão se sentindo? Porque professores são seres humanos, com as suas emoções, expectativas, frustrações, medos, anseios. Alunos manifestam elementos nas escolas, assim como os professores, coordenadores e diretores. É todo um universo. E ainda temos que lidar com vários outros elementos. Inclusive com uma cultura que, se a gente for observar, até mesmo estimula violência e agressividade. Nós estamos no Brasil, país do futebol. Quantos jovens hoje sonham em ser jogadores de futebol? E querem ser, geralmente, aqueles que marcam mais gols. Quem marca mais gols é chamado de quê? Artilheiro. Aquele que recebe a bola e consegue marcar é o matador. Olha o mindset disso. Olha o mindset disso. Eu não sei vocês, mas quem é do século passado vai lembrar disso. Eu cresci assistindo o He-Man brigando com o esqueleto o tempo inteiro. Até os bonitinhos lá, os azuizinhos, os Smurfs, sendo perseguidos pelo Gargamel. Thundercats e o Munra. Porque é sempre aquela visão maniqueísta da eterna luta do bem e do mal. Eterna luta entre o bem e o mal. O certo e o errado. E não porque cada um age como age. E tem mais. E tem o uso das mídias. Tem um professor da Harvard, é o Shaw Archer. Ele ficou muito conhecido e famoso em todo o mundo porque ele fez um livro sobre felicidade. A felicidade que dá resultados. O jeito Harvard de ser feliz. Não é esperar um resultado para ser feliz. Seja feliz e traga o resultado para a sua vida. E ele, no seu projeto, ele tinha como missão inspirar jovens pelo exemplo. E ele foi conhecer o universo dos jovens. E ele pegou um jogo que é muito conhecido, o GTA. Acho que é Grand Theft Auto. É um jogo que a tradução seria roubo qualificado de automóveis. Nesse jogo, a missão é encontrar carros de luxo, que tem valor agregado, roubar o carro e sair fazendo barbaridades na rua. E ele fez um teste, ele ficou 5 horas seguidas jogando esse jogo, né, varou a noite jogando, e no outro dia cedo ele saiu, foi andar. E ele fala, gente, o que eu estou falando é real.
Isso não é brincadeira. A mente dele ficou condicionada, depois de 5 horas jogando e sem dormir, a encontrar um carro que ele pudesse pegar. E o primeiro carro que ele viu que estava com a porta aberta era uma viatura da polícia. E ele foi andando, ele foi pendendo para o carro. Ele disse que ele só parou na hora que ele enxergou o rosto dele refletido no vidro do carro. E ele desviou e saiu. Inclusive, ele chamou isso de efeito Tetris, aquele joguinho das pecinhas que ficava encaixando. Ele falou, gente, quando a gente fica fixado em um elemento, aquilo se torna algo aceitável pela nossa mente, que é a formação de um mindset. Violência reiterada forma o quê? Desrespeito em casa gera desrespeito na escola. Crianças que veem pai desrespeitando mãe, agredindo mãe e vice-versa, é algo que a mente começa a aceitar ou repudiar de tal forma que ele se rebela. Mas de uma forma ou de outra, alguma sequela possivelmente vai acontecer. Então, esses são os elementos de preocupação, de reflexão, que a gente quer trazer de contribuição para a análise do aprender a conviver como uma proposta educacional para o século XXI. Não estaremos cumprindo o nosso papel pelo trabalho do Repacificar se viéssemos aqui, fizéssemos tantas provocações, reflexões, sem trazer alguns elementos para contribuir. Vou compartilhar alguns dos elementos que a gente trabalha no Repacificar para despertar esse nosso olhar para como a gente pode perceber o que a gente traz e também o que o nosso contexto pode estar manifestando. Nosso trabalho, ele tem uma atenção muito especial para essa ressignificação. Ressignificar as situações de conflitos, de crises. Não é simplesmente chegar e resolver, como eu já mencionei. É entender o porquê e trabalhar na raiz. Separar o sintoma da causa. Para isso, a gente observa alguns elementos, entre outros. Comunicação. Nós estamos comunicando o tempo todo. E a maior parte da nossa comunicação, ela não é verbal. A nossa postura, o nosso comportamento, que muitas vezes acaba virando uma rotulação, mas ele pode ser um sintoma de um elemento mais profundo. Por exemplo, passei por isso em 2 momentos. Enquanto eu estava dando aula na faculdade, teve um dia eu passei por uma atividade em trios, e eu percebi que uma aluna, no seu trio, ela estava no canto, encostada na parede, né, com a cabeça baixa, olhando assim meio de lado para a dupla, os colegas, né, discutindo, e ela ali distante. Naquele momento eu até poderia ficar irritado com o comportamento dela. Como eu sempre gravei as notas dos alunos, ou como é o desempenho de cada um deles, eu me lembrei que ela não estava indo bem nas provas. Dei a volta na sala, sempre conversando com cada trio, sentei ao lado dela, de forma bem discreta, eu falei, olha, está com algum problema? Se você estiver e quiser conversar, ao final eu vou corrigir a atividade de vocês aqui na sala, fique à vontade para ir até mim e conversar. E ela foi. Ela falou, professor, estou muito triste, estou com problemas com meu pai. E eu falei, quer conversar comigo sobre isso? E ela contou que o pai estava muito envolvido com bebidas e jogatinas. E ela estava muito preocupada porque aquele mês, o dinheiro que ela tinha separado para pagar as contas, o pai dela tinha pegado para fazer a aposta. E ela não sabia como é que ela ia pagar as contas. E ela foi falando, e em um momento ela falou assim, professor, essa semana teve um dia que eu peguei minha moto, eu passei em 2 sinais vermelhos, sem olhar para os lados, para ver se algum carro me atingia. Então uma jovem com um potencial gigantesco já estava enveredando para o suicídio. Aquele comportamento dela, naquele dia, no canto da sala, não era um ato de desrespeito a mim. Era de uma jovem que estava desistindo da vida. Uma comunicação.
Em outro momento foi em uma palestra nossa do Repacificar em uma escola. Conversando com professores, eu pedi um segundo momento para falar com todos os alunos no auditório. E ao final, uma aluna veio conversar com a gente. Ela ouviu falar do nome, a gente mencionou da Harvard. Ela se interessou. E como que eu faço para chegar até lá? Falou, vamos conversar. Eu falei, eu não sei se eu mencionei, mas eu vi que eles falaram do meu currículo, mas tem um fato muito importante que nem sempre é mencionado. Eu sou ex-aluno de escola pública do estado de Goiás. Então, minha realidade é muito próxima de vocês. E ela achou aquilo incrível. Ela viu que ela podia chegar lá também. Conversamos, passei vários materiais para ela. E um dia eu recebi uma mensagem da diretora da escola. Falou, professora Akira, obrigado por ter conversado com ela, dado atenção para ela, porque aquela aluna, ela passa por acompanhamento com psicóloga, porque ela já tentou suicídio antes. Comunicação. Comunicação. Segundo elemento que eu gostaria de sugerir, percepção. Vamos parar de achar que a gente, todos, percebem o mundo da mesma forma? Eu lanço uma pergunta desafiadora. Quem aqui se conhece plenamente? Gostaria de conhecer essa pessoa. E o que é mais interessante, quando eu pergunto quem se conhece plenamente, ninguém levanta a mão. Mas eu faço o segundo desafio. Então por quê? Que todo mundo sabe que não se conhece plenamente, tem quase certeza absoluta que conhece o outro plenamente. E julga e rotula o tempo inteiro. Percepções, rotulações e julgamentos. E nesse cenário ainda, quando a gente fala em emoções, nós falamos de transferências e projeções. O que nós estamos projetando em outras pessoas? Dores nossas, expectativas nossas sendo projetadas nos outros. Ou transferindo imagens de pessoas de umas para as outras. Uma pessoa que tem um problema com o pai pode transferir essa imagem para uma outra pessoa, às vezes um chefe, às vezes um professor. E tudo isso para chegar na seguinte conclusão dessa minha fala. Falamos de conflitos. Mas, talvez, o mais desafiador de todos é o nosso conflito interno. O nosso incessante diálogo entre a nossa razão e a nossa emoção, entre o nosso querer e os nossos medos, entre as nossas expectativas e a realidade da frustração. Esse diálogo, esse conflito interno, quase sempre é a raiz que se conecta com várias outras pessoas, vários outros conflitos, e aí gera o conflito que nós percebemos. Como elemento final, nós temos a diferenciação entre ouvir e o escutar. Ouvir é o fisiológico, o escutar envolve uma atenção, uma empatia. Nós temos o ver e o enxergar. Ver é fisiológico. O enxergar vai muito além disso, vai à percepção. Mas eu venho me perguntando qual seria então o elemento para expressar a diferença entre eu estar aqui fisicamente e estar aqui plenamente, com a emoção conectada, com a empatia. Eu não consegui chegar a um termo a não ser explicando. Muitas pessoas estão presentes, mas sem conexões, sem engajamentos. Isso é na família, isso é na escola, em todos os cenários. Sim, estamos vivenciando a revolução da comunicação. Mas quem sabe ainda vamos chegar ao momento em que, amadurecidos, chegaremos à evolução da compreensão de nós mesmos e do outro. E assim eu encerro a minha parte, agradecendo a todos vocês pela atenção. Gratidão a todos.
Então hoje a gente começa uma nova fase do Repacificar, que a gente vai estar concentrando nessa temática do aprender a conviver. Formato novo hoje para nós, o Repacificar que vem de uma tradição com eventos, né, no cenário presencial, desde 2014. A gente inaugurou a transmissão online em 2016, bem antes da pandemia, né, e essa expertise, né, essa experiência está contribuindo para esse momento agora. Então o Repacificar vai concentrar muito parte das atividades nessa pegada do digital, das redes sociais. E a gente agradece por vocês terem vindo aqui para participar da gravação. Tá bom? Fique à vontade. Meu grande amigo Ricardo Noguchi. Ricardo Noguchi, em 2021, eu dei um apelido para ele e pegou lá no Kaikan. A voz do Kaikan. Ricardo Noguchi é no nosso principal evento do Kaikan, que é o Bon Odori, ele que faz a apresentação. Mas não apenas isso. Noguchi ele tem um conhecimento muito profundo da cultura japonesa e uma visão muito crítica a respeito de valores. E esse é o principal motivo que eu sempre o convido para esses momentos de bate-papo nosso, essas mesas redondas que fazemos. Meu amigo, gratidão imensa por estar aqui conosco. Fique à vontade. Bom dia, Kira. Bom dia a todos aí mais uma vez. Satisfação reencontrar grandes amigos aqui também, né? Nesse projeto seu. Me convidar para mim é uma honra também, né, Kira? E mais uma vez a gente vem aqui celebrar esse momento para a gente poder discutir vários assuntos de muita relevância, né, relacionado aí a esse projeto seu. Então a gente fica muito feliz mais uma vez a todos aí, a você que vai acompanhar essa transmissão depois, né, o pessoal aqui do staff, da produção, que está aqui atrás das câmeras também. Muito obrigado mais uma vez a todos. Gratidão mais uma vez, né, Kira?